Então, valendo. Então, bom dia, pessoal. Dando continuidade, então, ao nosso curso de invertebrados marinhos. Hoje, vamos conversar um pouquinho sobre o filoanélida, né, e os seus representantes. Esse grupo aí aos meus olhos, um dos mais interessantes grupos de invertebrados marinhos. Apesar de eu trabalhar, na verdade, antes de eu trabalhar com esse grupo, já me interessava bastante por eles. É um grupo que tem uma diversidade muito grande, tanto em espécies, né, em números, assim, quanto com relação à diversidade de formas mesmo. E essa diversidade de formas e de estratégias de vários tipos que a gente vai ver ao longo dessa aula, eles conseguiram povoar praticamente todos os ambientes com água suficiente para eles, inclusive ambientes terrestres, no caso das minhocas, né? Então é um grupo bastante interessante do ponto de vista evolutivo, né? Eles conseguiram alcançar vários tipos de ambientes com uma diversidade de formas bastante grande. Então, o filoanélida, vocês viram já alguns grupos alguns representantes dos invertebrados, né, bem interessantes, porém com planos corpóreos um pouco mais simplificados, no caso dos poríferos, dos quinidária. E aí, então, vocês já viram a explosão de formas, né, e de ambientes que foram conquistados a partir da conquista da simetria bilateral, né? Então, acho que além junto com moluscas e outros animais, acho que os poliquetas, os anelídeos, no caso, eles estão nesse grupo aí de importância, né, com relação à evolução dos bilatérios, né? Então, a Nélida vai estar aqui. Eu coloquei essa filogenia, uma filogenia retirada do livro, né, de invertebrados, de Brusca, que mostra que não existe ainda um consenso, não existe ainda uma organização melhor desse grupo chamado de Spiralia, que são os antigos Lophotrochozoa, né, que são aqueles animais, tem algumas exceções, mas inicialmente são aqueles animais que compartilham uma lava trocófora, né, juntamente com os lofoforados. Então, a Spiralia deu uma outra classificação para esse grupo, baseada em outras características, mas representa, então, os antigos Lophotrochozoa. E a Nélida, então, ele vai estar aqui dentro, juntamente com Molusca e outros grupos, mas existe uma certa afinidade entre os dois grupos, né? Então, resumindo, a Nélida é o metazoário, está dentro de metazoa, né? Aqui vocês conseguem ver a setinha aqui, ó, apontando. Dentro de metazoa, então, tem os animais que alcançaram a simetria bilateral, e a partir daí, dois grandes clados, os protostômios e deuterostômios, a Nélida, então, dentro dos protostômios e dentro dos Lophotrochozoa. A classificação de Annelida, assim como outros grupos, né, marinhos principalmente, ela enfrentou a classificação, né, ao longo do tempo. Ela passou por altos e baixos, né, indo e voltando nomes e confusões com relação à classificação. Muito antigamente, na época aqui, por exemplo, uma prancha de Ernest Haeckel, que eles consideravam, então, as semelhanças morfológicas e de hábitos de vida para poder classificar os animais. Então, os anelídeos, assim como outros grupos, eles foram classificados com relação às suas formas, né, e hábitos de vida, principalmente. E ao longo de muito tempo, essa classificação foi válida, né, até que então começaram com as novas técnicas de análise e de cladística, principalmente, que discutiam, então, relações de parentesco, né, entre os grupos. Até então, as classificações e organizações eram feitas baseadas em semelhanças, né? Então, a Nélida, por muito tempo, foi considerado um grupo representado por Poliqueta, que seria a maior classe, né, classe Poliqueta. Dentro de Poliqueta, então, haveriam dois grupos: os errantes e os sedentários, baseado no modo de vida desses animais. Os errantes com animais mais ativos e os sedentários com mobilidade um pouco reduzida. A gente vai falar mais sobre isso à frente. E além da classe Poliqueta, então, outras duas classes, né, que ora foram consideradas classes separadas, ora como classe clitelata, unindo as duas, que são os oligoquetas e iriodíneos, né, as minhocas e as sanguessugas. A partir do surgimento, então, de novas técnicas, isso lá para 1997, por ali, começa, então,
principalmente após o surgimento das ferramentas moleculares, um dos primeiros trabalhos que envolve ferramentas moleculares aqui no grupo, começa então uma discussão com relação à validade do nome poliqueta como classe, né, como essa hierarquia de classe, visto que eles conseguiram obter uma classificação, uma filogenia com baseado em dados moleculares, onde clitelata surgia dentro de poliqueta. Então, se os clitelatos estão surgindo dentro de poliqueta, então o nome poliqueta ele é considerado parafilético, então não seria válido, né? Então tudo seria englobado como anelídeos, né? Tudo seria anélida. Porém, nesse mesmo ano foi publicado um trabalho com um dos pesquisadores mais importantes do estudo dos anelídeos, que foi o Christian Faulschaud, do Smithsonian, e ele publicou então um trabalho baseado puramente em dados morfológicos, e ele criou uma classificação considerando poliqueta como uma classe válida e clitelata separado, normal, mantendo o que já tinha sido proposto há muito tempo atrás. E essa classificação, então, foi utilizada, apesar desse trabalho molecular já mostrar que poderia ter um problema ali com relação a clitelata e poliqueta, o nome clitelata e a classe poliqueta persistiu durante muito tempo, né? Isso, principalmente porque havia um debate com relação às técnicas moleculares e morfológicas naquela época. E agora, mais recentemente, saiu uma última filogenia, até agora, né? Com dados moleculares de alta tecnologia, de novidades com relação a ferramentas moleculares. Então, Veiga e Blador, então, em 2016, eles lançaram essa filogenia, e a hipótese que eles encontraram aqui, né, na filogenética, eles separaram, então, poliqueta, anélida, na verdade, em dois grandes grupos, os errante e o sedentário. Bom, se a gente for considerar que errante e sedentário eram nomes que já tinham sido propostos lá atrás por Quatrefages, 1820 e pouco, né, eles então resgataram esses dois nomes, sedentário e errante, com algumas modificações. A inclusão de alguns grupos, por exemplo, o Equiurus, que a gente vai ver um pouco mais na frente, que eram considerados filos separados, hoje já estão dentro de Anélida, e também, principalmente aqui, os clitelados junto com os sedentários, né? Então, aqui, essa classificação mais atual já engloba, então, os clitelados dentro de Anélida, no caso, antigamente dentro de poliqueta. Então, tudo agora se trata como filoanélida e não existe mais classes válidas, né? Bom, o filanélida, então, o nome dele foi cunhado no grego, significa anelatos, né, ou anelado, que tem relação com o formato do corpo desses animais, né? Os animais, então, o corpo deles é composto por anéis, ele é todo anelado, e ele compreende, então, como representantes, os poliquetas, as minhocas, as sanguessugas, os equiúros e os sipúnculas, como eu falei, que eram grupos que eram considerados filos separados e hoje já estão sendo considerados poliqueta. O grupo reúne cerca de 20 mil espécies. Esse número está bastante subestimado, na verdade. Algumas pessoas acreditam que, alguns pesquisadores falam esse número pode chegar a 50, outros 100 mil espécies descritas, né? Considerando que cada trabalho exploratório de coleta, novas espécies são descritas, a gente não desacredita muito nessa hipótese aí. Bom, eles ocorrem em todos os hábitats onde tem água suficiente, né? Principalmente em ambientes bentônicos, marinhos e de água doce, e terrestre também, né? Alguns representantes aí, no caso das minhocas, sanguessugas, no ambiente terrestre, e também há representantes pelágicos, né, que vivem na coluna d'água. O tamanho desses animais pode variar de poucos milímetros, né, como o caso dos poliquetas, que vivem nos interstícios entre os grãos de sedimento, que seriam os animais da meiofauna, e até mais de 3 metros de comprimento, no caso de minhocas, né, ou seja, tem aquelas fotos clássicas de livro, né, de escola, com as pessoas segurando aquelas minhocas imensas na mão, os miocossucos, né? E também alguns poliquetas, que antigamente os pogonófora, né, que podem chegar a tamanhos assim, e os eunicídios também, outra família
que a gente vai ver um pouco mais na frente. A grande maioria dos anelídeos é de vida livre, mas alguns podem apresentar o hábito ectoparasitas, hematófagos, no caso dos sanguessugas, né, das sanguessugas, e há também outros animais que vivem de relações de simbiose, de comensalismo com outros grupos. A gente vai citar alguns poucos exemplos sobre isso. Então, a gente consegue visualizar que o sucesso do grupo é devido principalmente à plasticidade do plano corpóreo segmentado desses animais, que possibilitou, então, a invasão, né, de vários tipos, a exploração de vários tipos de ambientes. Então, aqui a gente pode ver algumas formas para mostrar, para ilustrar bem as formas que são encontradas nesse grupo. Poliquetas, que dentro dos próprios poliquetas você tem vários tipos de formas, você tem aqueles animais com mobilidade reduzida, outros animais bastante ativos, com cara de bicho mesmo, né? Outros com cara de planta, vamos dizer assim, animais com peças bucais bastante especializadas, as minhocas, sanguessugas e também sipúnculas e quiúros. Então, é uma diversidade de formas bastante grande, né? A característica básica dos anelídeos eles têm uma cabeça que é seguida, então, por um corpo segmentado, que é o que dá nome ao filo, né? Esses segmentos, então, eles possuem uma repetição de estruturas tanto internas quanto externas em cada segmento. Então, cada segmento ele vai possuir as suas estruturas internas e esse nome é dado como homologia seriada, onde cada segmento possui aquela série, aquele conjunto de órgãos e de estruturas que são repetidos ao longo do corpo. Né? Esse nome, homologia seriada, ele é aplicado para vários outros grupos de animais. Então, vocês vão deparar com isso em alguns outros animais, acho que molusca e crustáceo, principalmente, artrópoda, no caso, possuem essa homologia seriada, a repetição de órgãos nesses grupos. No entanto, no caso de poliqueta, essa homologia, anélida, desculpa, essa homologia seriada, ela reflete uma metameria, porque o desenvolvimento dos segmentos do corpo ele vem de uma única zona, que é chamada de zona de crescimento, e é considerado um desenvolvimento teloblástico. O que é isso? Né? As células teloblásticas são formadas, então, a partir dessa zona de crescimento, que já vem, a gente consegue visualizar na própria larva essa zona, a gente vai ver um pouco mais à frente. E esses segmentos, então, essas bandas mesodérmicas segmentares e pareadas, elas são formadas a partir desses segmentos. Então, você tem a cabeça, tem o pigídeo, que é o último segmento, é o ânus, e esses segmentos são formados a partir, todos os segmentos do corpo do animal, são formados a partir de uma única região, que isso é chamado de desenvolvimento teloblástico. Então, a partir daqui, essas células teloblásticas vão formando esses segmentos, e esses são os segmentos verdadeiros. Aqui, para ilustrar, a gente pode ver uma figura mostrando como que é a organização desses segmentos na parte interna. Então, aqui, externamente, a gente tem uma cutícula, abaixo dessa cutícula, uma epiderme, e dois grupos de musculatura que são bastante importantes para o sucesso desse grupo. Né? A gente vai ver, quando falar de locomoção, qual a funcionalidade de cada um desses feixes musculares. Né? Então, é um músculo circular e a musculatura longitudinal, e abaixo dele, então, existe um peritônio. Bom, esse peritônio é uma membrana denominada peritônio, né, que forma, então, os septos, que vai formar, então, as cavidades do corpo do animal. Então, abaixo da musculatura circular, então, existe um peritônio que ele vai vedar esse septo nesse segmento, tanto lateralmente quanto no meio, assim, internamente. Aqui a gente pode ver nessa figura, mostrando aqui que existe um mesentério dorsal que separa os dois lados dos dois pares de cavidades celomáticas aqui. Né? Então, esse peritônio ele envolve, ele vai delimitar toda essa área aqui, toda essa região, e aqui por dentro, então, ficam todas as estruturas que eu falei internas de cada bicho, inclusive os órgãos desses animais. Né? Então, os segmentos são separados por septo, e o que a gente consegue ver é que, nessa figura abaixo, essa figura abaixo mostra exatamente os segmentos separados, então, por septos, o peritônio, então, delimitando toda essa região, e dentro, então, aqui está o celoma. Esses septos, no entanto, eles são
eles acomodam, né, eles deixam a entrada do tubo digestivo, dos vasos dorsais e ventrais e também do cordão nervoso ventral. Então, aqui a gente pode ver que ele deixa passar, então, esses são estruturas tubulares que vão desde o do corpo do animal até o fim do corpo do animal, passando entre os septos. Vale lembrar que essa configuração, né, de os septos separando os segmentos individualizados, isso pode sofrer várias transformações nos grupos. Esse é um grupo de animais com várias exceções, né? Inclusive a segmentação, como a gente vai ver à frente, principalmente com relação aos Echiura e Sipuncla, que basicamente perdem toda a segmentação externa, né? E outros grupos, como Hirudinea, também, essa segmentação que a gente vê na parte externa, ela não reflete a segmentação interna do corpo com as repetições de órgãos. Bom, então, saindo dessa parte segmentada, o que a gente tem desses animais são as extremidades, então a região da cabeça e uma região do pigídio, que é a região onde porta o ânus. Aqui, então, ilustrando a região da cabeça, mostra que essa cabeça ela é composta por um prostômio e um peristômio. Bom, apesar de eu colocar aqui primeiro segmento com relação ao prostômio, eu coloquei entre aspas, porque eles não são considerados segmentos verdadeiros. Bom, por quê? Quando eu falei do crescimento teloblástico, eles crescem a partir de uma zona de crescimento, certo? Então, todos os segmentos verdadeiros vão ser formados a partir dessa zona de crescimento. O prostômio, o peristômio e o pigídio, eles não fazem parte dessa zona de crescimento. Então, eles já, inclusive na larva, eles já são conhecidos, né? Eles são originados através de outras estruturas. Então, eles não são considerados segmentos verdadeiros. Então, existe a cabeça, que é formada pelo prostômio e peristômio. Aqui a gente consegue ver bem separadinho, né, cada estrutura. Aqui também, mostrando o prostômio. E o peristômio é esse anel que está logo abaixo do prostômio, que é onde fica a boca desses animais. E depois disso, você tem todos os segmentos corporais, aqui mostrando parapódios e todas as estruturas que são os cerdas, todas as estruturas externas que esses animais possuem. Bom, como eu falei, abaixo dessa epiderme existem feixes musculares em cada segmento, né? Você tem as musculaturas circulares e longitudinais, e a gente, quando for falar um pouco mais sobre a locomoção, isso vai ficar mais claro qual seria o emprego dessas musculaturas aí, né, na função desses animais, na função de locomoção desses animais, né? Então, eles vão utilizar essas duas musculaturas, e alguns outros grupos possuem musculaturas oblíquas, que são organizadas aqui, unindo algumas outras partes desses animais aqui, de forma oblíqua, que permite que esses animais possam fazer movimentos do corpo, possibilitando entrada em fendas de rochas, de achatamento do corpo. Isso permite que esses animais possam ocupar muitos tipos de ambientes aí. E, além disso, musculaturas também que vão mexer nas cerdas, que possuem, têm a capacidade de mover as cerdas, né, utilizadas para tração, para locomoção. A gente vai falar um pouco mais sobre isso também à frente. Bom, o trato digestivo é completo desses animais, com ânus, então, localizado, vai se abrir no pigídio, que é esse último segmento também, entre aspas, que não é verdadeiro, mas é considerado o último segmento do corpo do animal. Então, ali que vai abrir o ânus. O sistema circulatório, em geral, ele é fechado, né, no qual o sangue circula, então, por vasos longitudinais, é um vaso dorsal e um vaso ventral, um levando o sangue em direção posterior e outro anterior, fazendo com que esse sangue circule através de estruturas especializadas para respiração e trocas gasosas. Aqui a gente consegue ver um exemplo nessa figura do lado direito, mostrando um apêndice lateral do parapódio desses animais, que mostra
são as brânquias, né, bastante irrigadas. Então, o sangue ele vem aqui através do vaso dorsal, o ventral, entra nas brânquias, então é feita as trocas gasosas, e aí eles entram no vaso dorsal, e esse vaso dorsal leva, então, esse sangue já oxigenado até as outras regiões do corpo, cabeça e outros órgãos, né? Além disso, além desse vaso dorsal e o vaso ventral, aqui mostrando exatamente o fluxo sanguíneo, como é que faz, né? O vaso dorsal leva a região à cabeça, e o sangue passa por aqui, volta, passa pelas estruturas de respiração, e o ciclo continua, né? Um ciclo fechado. E mostra também que existem vasos menores, né? Vasos que irrigam, então, cada segmento, que saem desses vasos dorsais e vão irrigar os órgãos na parte interna do corpo desses animais. A excreção, na maioria das espécies, ela é realizada por pares de metanefrídeos, né? Mas também podem ocorrer protonefrídeos. Acho que vocês já viram esse tipo de estrutura em outras aulas de invertebrados ou em outras disciplinas, né? Aqui a gente consegue ver, nessa foto, nessa figura, a gente consegue ver os nefrídeos, o nefridióporo. Então, vai funcionar da seguinte forma: o nefrídeo, ele captura, ele fica interligado entre dois segmentos. Então, ele captura, então, os excretas de um segmento e passa para o seguinte, e assim vai levando até que esses animais consigam, então, expelir todos esses excretas, né? Vale ressaltar que essas estruturas são especializadas ao longo do corpo. Os segmentos nos quais essas estruturas estão presentes pode variar também, principalmente porque essas estruturas são utilizadas para reprodução também. Então, só um segundo, desculpa, para reprodução também. Então, no caso da reprodução, essas estruturas são consideradas nefridiodutos, né, ou nefridiópodes, que são utilizadas então para liberação de gametas, né? E nefridiodutos, então, que seriam os nefrídeos, de fato, para a excreção e osmorregulação, e os celomodutos, então, para a liberação de gametas. Bom, o sistema nervoso é bem desenvolvido, assim como outros animais protostômios, né? É um modelo, assim, um formato bastante comum desses animais, que formam, então, gânglios cerebrais dorsais ao longo da faringe. Aqui um gânglio cerebral, então, existe um gânglio aqui em cima, alguns chamam inclusive de cérebro, né? Mas são gânglios cerebral. E essa estrutura, então, ela está ao redor da faringe, que passa aqui, e une, então, a esse cordão nervoso ventral, que vai passar e vai seguir por todo o corpo do animal. Esses, assim como os vasos da circulação, os vasos sanguíneos, essa estrutura, então, esse cordão nervoso ventral, ele vai irrigar, ele possui prolongamentos, nervos segmentares que vão, então, que vão entrar em cada segmento, possibilitando, então, a coordenação de movimentos e de outras estruturas. É muito comum a presença de órgãos sensoriais nesses animais. Aqui essa figura no lado direito ilustra muito bem a cabeça, vamos chamar assim, de um poliqueto errante, né, que mostra olhos bastante desenvolvidos. A gente vai ver algumas figuras bem legais sobre isso. Órgãos sensoriais como palpos, antenas, cirros peristomiais. Então, são estruturas, são apêndices que eles usam, então, para ler o ambiente, né? Para ler tanto quimicamente como mecanicamente, para diversas formas aí, de interação com o ambiente e com as suas presas ou seus parceiros, né? Então, são animais com estruturas sensoriais bastante desenvolvidas. Bom, a locomoção, ela, além da musculatura que a gente já falou, a locomoção ela depende tanto da musculatura quanto das cerdas desses animais. Né? No caso daqueles animais que precisam de uma locomoção um pouco mais eficiente, né, por conta do seu hábito de vida, essas cerdas são essenciais. Né? Aqui a gente pode ter mostrando um parapódio, que seria essa estrutura lateral de cada segmento, que vai portar, então, as cerdas.
Então, aqui a gente vê 2 feixes de cerdas quitinosas, né? E esses feixes eles são sustentados por uma estrutura que chama acícula, né? Que sustentam cada ramo desse parapódio, que dá sustentação mesmo para esses parapódios desenvolverem a sua função de ancoragem, principalmente. Aqui nessa figura do lado direito, a gente consegue ver que essas cerdas elas trabalham de forma conjunta com a musculatura, né? E trabalham também como forças antagônicas. Então, alguns animais errantes, principalmente aqueles nereidídeos que vocês estão acostumados a ver em livros textos, né, que são os modelos assim de anelídeos, né? Eles possuem um sistema de locomoção no qual esses animais então eles possuem essa musculatura longitudinal e eles vão intercalar entre a contração e o afrouxamento desses feixes musculares e trabalhando de forma antagônica com as cerdas. Então, esse animal então ele vai relaxar essa musculatura e vai contrair essa musculatura. Quando ele faz isso, o animal ele tende a virar, né? Exatamente formando um S, como tem nessa figura do lado. E então é a hora que ele utiliza essas cerdas, essas estruturas quitinosas, bastante fortes em alguns grupos, para fazer a ancoragem no sedimento, e a partir do momento que ele faz essa ancoragem, ele inverte o jogo de segmentação. Então, ele passa a contrair essa musculatura que estava relaxada e distende a outra musculatura. Então, faz com que o animal se locomova dessa forma. Então, ele vai movendo desse jeito, né? Trabalhando de forma integrada com a musculatura e com os feixes musculares. Por outro lado, tem aqueles animais menos ativos, né, que gostam de viver em galerias, que gostam de se infiltrar no sedimento. E esses animais, a gente vai ver um pouco mais à frente, eles possuem uma redução nesses parapódios, né, nessas estruturas aqui que possuem as cerdas. Possivelmente por conta desse hábito de vida, né, porque eles precisam de um corpo um pouco mais apto a cavar, né, se enterrar no sedimento. Então, aqui a gente, nessa figura abaixo, do lado direito, a gente vê exemplo bem claro desse movimento, né? E aqui essas cerdas, elas perdem um pouco essa eficiência, justamente porque são reduzidas e às vezes ausentes em alguns grupos. Então, o que vai fazer o movimento desses animais é a contração e o relaxamento da musculatura longitudinal e circular. Então, a partir do momento que esses animais então eles contraem a musculatura circular e afrouxam a musculatura longitudinal, esse animal ele estende, certo? Então, ele aperta aqui, esse animal estende. A partir do momento que ele estende, então, ele entra no sedimento, como mostra a figura aqui. Quando ele chega lá dentro do sedimento, ele faz o trabalho inverso. Ele, então, vai contrair a musculatura longitudinal e relaxar a musculatura circular. E aí, então, ele vai cavando cada vez mais, repetindo esse processo várias e várias vezes. A gente vai mostrar o exemplo mais claro sobre isso, mostrando a foto do animal mesmo um pouco mais à frente. Bom, podem ser dioicos, né? Macho e fêmea. É possível, existe um certo, em alguns grupos, é possível diferenciar macho e fêmea. E alguns outros animais são hermafroditas, né? No caso de alguns clitelados, né? E alguns poliquetas também. Então, eles podem ser tanto dioicos como hermafroditas. A maioria das formas marinhas apresenta, então, em geral, um desenvolvimento indireto com uma larva planctônica ciliada, que é chamado de trocófora. Né? Essa larva que ela é compartilhada com outros grupos de invertebrados, e daí que vem o clado que esses animais estão inseridos, que são os Lophotrochozoa. Né? Lembrando que em alguns grupos esse estágio ele é secundariamente perdido, e em outros grupos, como os sipúnculos, essa larva trocófora ainda pode dar origem a uma outra larva que a gente vai ver um pouco mais à frente. Então, aqui só mostrando quem é essa larva trocófora, né? Que é isso? Então, essa larva em forma de peão, aqui mostrando esse desenho bem legal, aqui essas imagens de microscopia eletrônica, de varredura, bem bonitas, aqui mostrando essa estrutura em forma de peão, mostrando toda a parte de cílios que esses animais já têm em cada região. Lá na frente, a gente vai ver
o que cada região dessa vai formar no corpo do animal, que é mais basicamente para a gente ilustrar como isso é feito. Aqui, só no caso da larva trocófora, não falando da larva de Echiura, então, na larva trocófora, a gente tem esse pico, o tufo apical, que está aqui ilustrado nessa figurinha aqui da MEV, da microscopia eletrônica. Essa região que é episfera, que a gente chama. Aqui, algumas bandas ciliares, que é o prototróquio e o metatróquio. A boca já está aqui formada, então essa região aqui ela vai dar origem ao peristômio, que é aquela região da boca, no caso aqui a gente consegue ver o peristômio. O prostômio ele é formado por essa região aqui, e todos os segmentos do corpo ele é formado a partir dessa zona de crescimento aqui, que é de origem do telotróquio, que é da onde vem, então, aquele desenvolvimento que eu falei anteriormente, que dá origem, então, à metameria desses animais. Então, todos os segmentos verdadeiros vêm dessa região aqui, que se multiplicam e formam um corpo do animal. O prostômio e o peristômio, assim como o pigídeo e o ânus, eles são formados por outras regiões. Bom, vamos falar um pouco de cada grupo, né, mostrando que são animais bastante diversos. E, a gente falou até agora de características gerais de Annelida, né, são características em comum com todos os grupos. E agora a gente vai falar um pouco sobre cada grupo desses, né, para mostrar um pouco da diversidade, para vocês terem uma ideia geral do grupo, né? Então, os poliquetas são, apesar da classe poliqueta ter caído em desuso, né? O nome poliqueta, aportuguesado, como a gente fala, ele é bastante utilizado na comunidade científica, justamente por conta da diferença entre esses animais e os outros anelídeos, né? Então, os poliquetas eles representam a maior parte dos anelídeos. Eles são principalmente marinhos e bentônicos, e formam um dos grupos de invertebrados mais abundantes e diversos no ambiente marinho. Em algumas regiões, eles formam 1/3 de toda a biomassa encontrada em alguns ambientes, né? Estimativas dizem que são descritas por volta de 16 mil espécies, né? Distribuídas em 90 famílias de animais. Essas famílias são super diversas, super diferentes entre si. É uma diversidade realmente muito grande. Estão distribuídos por todo o globo, em todas as profundidades, desde a zona entre marés até as fossas abissais. Já foram descritos animais desse tipo, em todos os níveis de complexidade, né? E por conta dessa abundância e densidade que esses animais são encontrados, eles apresentam um papel ecológico bastante importante, né? Servindo tanto de comida participando da teia trófica, né? Quanto também importâncias ecológicas e econômicas. Então, aqui a gente pode ver algumas formas só de poliqueta, né, mostrando essa diversidade dos grupos encontrados. Animais, aqui a gente pode ver 2 grupos bem claramente, que são os animais errantes aqui e os animais sedentários que possuem mobilidade um pouco mais reduzida. Então, exatamente com relação ao hábito de vida, a gente vai deixar um pouco de lado a classificação filogenética para a gente poder entender a importância desses grupos no ambiente. Então, a gente esquece um pouco a parte filogenética da classificação e trabalha esses grupos justamente com relação à sua diversidade morfológica, né? Então, os poliquetas eles são basicamente divididos em mobilidade e alimentação, que reflete o hábito de vida desses animais, né? Então, em relação à mobilidade, você tem aqueles animais de vida livre, que são os animais mais ativos, outros animais de mobilidade reduzidas, que são cavadores e tubícolas, e outros que podem ser parasitas e que apresentam relações de simbiose, né? Com relação à alimentação, esses animais podem ser carnívoros, herbívoros, comedores de depósitos, suspensívoros e muitas vezes onívoros, né? Eles se enquadram em todos esses tipos de classificações aí. Começando a falar dos animais de vida livre, né? Queria que vocês pensassem como esses animais, por exemplo, se o hábito de vida deles é um hábito de vida ativo, ou seja, eles precisam rastejar sobre o substrato onde vivem, eles precisam caçar, eles precisam ir atrás de presas, eles precisam se enfiar em rochas e fendas. E o que vocês acham que eles poderiam ter, né, de estruturas? Que estruturas
possibilitam essa exploração desse tipo de ambiente, desse hábito de vida mais ativo, né? Se a gente pensar, então, que esses animais precisam enxergar muito bem, precisam ter órgãos sensoriais muito bem desenvolvidos para poder achar suas presas, e parapódios com cerdas bastante desenvolvidas para poder fazer a locomoção rápida, é isso que a gente vai encontrar nesse grupo, né? Então, aqui ilustrando um pouco um representante de um nereidídeo, né, da família Nereididae, e a gente pode ver com detalhe, então, ele é um animal errante, a gente pode ver com detalhe a cabeça desse animal. Então, a cabeça ela é super desenvolvida, com olhos, órgãos sensoriais, tentáculos, antenas, cirros, palpos, e também uma estrutura que é presente em alguns animais, que é considerada uma faringe reversível, dotada de estruturas especializadas para alimentação. Podem ser mandíbulas, maxilas, dentículos. Então, esses animais eles evertem, essa faringe ela é vertida e invertida. Então, esses animais eles evertem a faringe, colocam ela para fora, e o prolongamento que essa faringe pode chegar é variável em anélida, pode chegar a alguns centímetros da onde esse animal está. Então, esse animal ele consegue everter essa faringe, pegar a presa e puxar para dentro do corpo desses animais, né? Então, é um modo de captura bastante eficiente. A gente vai ver um pouco mais à frente sobre isso. A região do corpo ela é super especializada. Alguém está falando? Se os olhos dos anélidas formam imagem. Bom, não foi ainda comprovado isso. Sabe-se que são olhos bastante desenvolvidos em alguns casos, mas é basicamente para reconhecimento de luminosidade, né? Se existem olhos bastante desenvolvidos, lenticulados, inclusive em alguns grupos, compostos, né? Olhos compostos, mas formar imagem ainda não foi comprovado, acredito que não. Bom, aqui na parte dos segmentos desses animais, então, o que a gente tem são a musculatura, a gente já viu, musculatura bastante desenvolvida, os parapódios bastante desenvolvidos, possibilitando, então, uma mobilidade maior e uma força maior desses animais para alcançar o tipo de segmento, de hábito de vida. Brânquias respiratórias para irrigar bastante, para esses animais terem bastante oxigênio, então, para caçar, né, para buscar seus alimentos. E na parte posterior, um pigídeo aqui, que podem ter anteninhas, né, pigidiais, são cirros pigidiais que também são sensoriais. Então, aqui em detalhe, a gente pode ver algumas dessas estruturas bucais, mandíbulas, maxilas e paragnatas. Paragnatas são esses dentículos aqui. Então, no caso desse bicho, desse nereidídeo, foi o que eu falei, ele everte essa faringe, ele com essas mandíbulas na ponta, eles então vão morder, vão tirar um pedaço, né, vão capturar a presa ou tirar um pedaço da presa e puxa para dentro do corpo, né? À medida que esses animais, então, ele everte, todos esses dentículos pretinhos que estão aqui, eles são expostos, né? Ele é vertido, então isso fica ao contrário. Então, ele puxa, pega, captura esse tecido, essa presa e puxa. Quando ele puxa, esses dentículos, então, eles entram em contato com a comida e eles trituram, eles vão macerando esse pedaço de carne que foi ingerido e vão triturando para facilitar, então, a digestão. Então, aqui tem várias formas e um caso mais interessante, que é no caso dos eunicídeos, né? Que é nessa figura mais na direita, que é uma espécie de euníce, o bobtail. A gente vai ver um videozinho bem interessante sobre eles daqui a pouco. Órgãos sensoriais, então, variados, né? Eu já falei, antenas, palpos, carúncula, que são órgãos sensoriais bastante eficientes. Nesses grupos aqui, que são os anfinomídeos, são chamados vermes de fogo. Aqui na esquerda, esses animais bem vermelhos, né, bastante irrigado com sangue, bastante ativos e predadores de topo, muito agressivos, inclusive, e eles vivem, então, em cima do substrato, predando todo tipo de invertebrados marinhos ali. Essas cerdas mais branquiçadas, elas são quebradiças, e elas, a partir do momento que elas se encostam na pele, principalmente de humanos, elas quebram, e aí causam uma urticância, uma coceira, né, bastante intensa,
que daí que vem o nome verme de fogo, né? Por conta dessas cerdas calcárias, então, que quebram e entram em contato com a pele, causando esse desconforto, né? Bastante intenso. Aqui, só para ilustrar algumas formas de cerdas, né, que a gente fica falando de cerdas, então algumas micrografias, né, algumas fotos de microscopia eletrônica, ilustrando os detalhes dessas cerdas. Então a gente consegue ver os ganchinhos, né? Então, se a gente lembrar da parte de locomoção, que esses animais, então, eles faziam ancoragem no substrato, esses ganchinhos, então, são os responsáveis por essa ancoragem. Aqui, mais uma vez, ilustrando a locomoção desses bichos. Com relação à estratégia de alimentação, esses animais errantes, né, os de vida livre, eles são principalmente caçadores de emboscada. Aqui um exemplo clássico de um representante da família Onofid, né, mostrando as brânquias aqui na lateral do corpo. São brânquias bastante conspícuas, né, grandes, que possibilitando a troca efetiva de oxigênio, possibilitando então a captura desses animais. Eles vivem em tubos formados por eles, ou então eles roubam. Simplesmente eles chegam no substrato, saem dos seus tubos, encontram uma galeria, um tubo de alguém, ele vai lá e rouba e acabou, é meu, perdeu o Playboy, é isso aí que vai rolar. Esses animais são bem bem interessantes e bem comuns em algumas praias, no litoral de São Paulo é bastante comum também. Então, aqui mostrando uma imagem dele na abertura do tubo. Então, eles ficam ali, dentro do tubo, quietinhos, só com as anteninhas para fora, trabalhando, vendo a presença do inimigo, né? Vendo a presença das suas presas, e aí, quando ele consegue reconhecer a presença dessa presa, ele pula em cima e pega esses animais, né? Então, são os caçadores realmente de emboscada. Eu vou mostrar um videozinho para vocês. Depois eu vou falar por que ele tem esse apelido, né, de Bob-to-Worm, que é um Eunice Aphroditois, que ele foi filmado capturando algumas presas no mar, né, diretamente in situ ali. Então, presas muito maiores, esses animais podem chegar a 2,5 metros de comprimento, né? É uma serpente mesmo. Olha, dá para ver aqui a complexidade dessas peças bucais, né? Isso tudo, essa estrutura fica para dentro. Aqui ele está caçando, então ele está quieto ali no ambiente, só com essa abertura para fora. E ele reconhece então uma presa, que é um peixe muito maior que ele, inclusive. E ele fica quietinho ali, só observando, sentindo o ambiente, a parte mecânica, até que então ele começa a dar umas mordidinhas, né? Até que a presa então ela é capturada. E aí, um abraço, game over. Tem outro vídeo mostrando uma outra parte, mostrando ele pegando um outro animal, um outro invertebrado. Esse bastante rápido. Um polvo. Que deve ter jogado uma tinta nele, conseguiu sair, sai meio perdido, mas consegue fugir, se salvou dessa, né? Então, esse animal ele tem um apelido de Bob-to-Worm, que diz a lenda, né, que é uma americana, bom, isso é fofoca, né, gente? Uma americana, então, ela pegou a traição do marido dela e cortou o pênis do marido dela, e deram o nome de Bob-to-Worm porque os mergulhadores ficam com medo desses animais, de eles passarem próximo do fundo desses animais, ficam com medo desses animais morderem os mergulhadores, né? Então, daí que vem o nome Bob-to-Worm. O nome do marido era Bobbit. Bom, algumas formas pelágicas também são encontradas nesses grupos, possuem várias diferenças, várias especializações, né, adaptações para a vida na coluna d'água. Então, os parapódios são completamente modificados em remos, então esses animais têm uma locomoção bastante diferenciada. A gente não vê mais tantas cerdas aqui, então os parapódios são utilizados mais para natação. Os olhos podem ser bastante grandes, muitas vezes maiores que outras estruturas do corpo desses animais, e antenas bastante longas também, justamente para
captura, né, de presas, na eficiência da captura de presas na coluna d'água. Aqui um videozinho ilustrando bem a natação desses animais. Então, esse é um Tomopteride, né, a família, um Tomopteris, mar profundo. A 530 metros de profundidade eles foram encontrados. A gente vai ver um pouco mais à frente que, apesar da maioria dos poliquetas apresentarem parapódia, aquele tipo de locomoção, em algumas fases da vida desses animais, eles podem alterar o hábito de locomoção para fuga ou para reprodução, e basicamente eles se parecem bastante com esse tipo de locomoção dos tomopterides, desses animais pelágicos. Bom, falando da outra parte dos poliquetas, que seriam os animais sedentários, né? Os animais com mobilidade reduzida. Esses animais, então, vivem em tubos formados por eles, principalmente, com sedimento aglutinado em muco que eles produzem, ou alguns grupos podem fazer tubos de carbonato de cálcio, no caso dos serpulídeos, aqui, esses vermes árvores de Natal, Christmas tree worms, que eles vivem dentro dos corais, né? Um tubo calcário bastante forte, e eles conseguem então perfurar os corais e ficam ali só com as coroas aqui para fora dos corais, filtrando então toda a matéria particulada da coluna d'água. Outros animais possuem tentáculos que vão se estender ao redor do tubo, outros vivem de simbiose, e a gente vai ver um pouco mais agora. Então, esses animais de mobilidade reduzida, eles são menos ativos, geralmente vivem em tubos, galerias, e o corpo é dividido geralmente em duas regiões, uma região anterior e uma região posterior. Os palpos, cirros e outras estruturas são, então, em formas de tentáculos, no caso dessa primeira foto, ou de penachos branquiais, no caso desse e desse animal. Vale ressaltar que, como eles são tubícolas ou vivem em galerias, eles possuem ganchos, que são chamados em alguns casos, de uncine, ou ganchos mesmo, são cerdas modificadas, voltadas para a região anterior desses animais. Para quê? Né? Então, quando eles estão no tubo, só a parte anterior, que é a parte de captura de alimento, e a parte mais importante, que é a cabeça desses animais, fica para fora, ou as brânquias ficam para fora, e o resto do corpo do animal fica todo para dentro do tubo, né? Então, para evitar que o predador tire ele dali, ou que uma onda bata e tire ele dali também, esses animais possuem esses ganchos voltados para a região anterior, e eles travam no tubo. Eles são importantes para para prender esses animais dentro dos seus tubos, né? Então, aqui a gente consegue ver alguns desses ganchinhos aqui, dentinhos, que prendem esses animais nos tubos. Bom, esses animais de mobilidade reduzida, eles podem ser comedores de depósitos não seletivos, comedores de depósitos seletivos ou suspensivos, né? No caso de formadores de galeria, aqui de comedores de depósito não seletivos, no caso, esses animais aqui, no caso, um arenicolite, eles vivem, então, enterrados no sedimento, eles possuem aquele tipo de locomoção que eu falei, estendendo e contraindo a musculatura longitudinal e circular, para poder se enterrar no segmento, e aí, então, eles conseguem fazer uma galeria ali, né? Acho que vocês já devem ter visto na praia algumas imagens dessas, assim, que ficaram perguntando que bicho que são esses, né? Exatamente, pode ser uma arenícola, e esses montinhos formados do lado da abertura são pellets, né? São fezes. Esses animais, então, eles vão comendo tudo que encontra pelo caminho, e vão depositando todo esse bolo fecal na abertura do tubo aqui. Isso vai ser processado e volta como matéria orgânica para o ambiente. Aqui um exemplo de um tubícola que possui tentáculos, no caso um terebelite, ele enterrado então no substrato, aqui no sedimento. Então aqui eles têm o tubo nessa parte preta, eles ficam enterrados no substrato, e o que fica para fora são os tentáculos, e esses tentáculos são bastante extensíveis. Eles podem chegar até 2 metros de comprimento a partir da abertura do tubo.
né? Aqui a gente consegue ver uma imagem na parte direita mostrando esses tentáculos se expandindo, e eles vão tateando então o substrato, e à medida que eles vão aglutinando matéria orgânica e sedimento ali, eles vão transferindo todo esse material por uma calha. Esses tentáculos são sulcados, então são levados até a região da boca que se encontra aqui. Para fora do tubo também ficam as brânquias para as trocas gasosas. Um outro caso bastante interessante, uma das adaptações fantásticas desses grupos de mobilidade reduzidas, os sabelídeos, por exemplo, assim como os cerculídeos, eles possuem uma coroa de tentáculos ramificados, né? Essa coroa, então, esses animais eles são sedentários, mobilidade reduzida. Eles não conseguem sair em busca de alimento, então eles precisam ficar ali e, de forma passiva, receber todo tipo de alimento que chegam até eles, certo? Então, eles podem facilitar essa chegada de nutrientes, né, de alimento. O que eles fazem? Eles batem esses cílios e esses radíolos, que são essas estruturas na coroa, fazendo com que haja um fluxo de água que passe, então, de forma externa para interno da coroa, passando de fora para dentro da coroa. E à medida que eles vão batendo, então, essas estruturas vão capturando esse substrato, essa matéria orgânica. Só que vocês concordam que eles pegam bastante coisas na coluna d'água, inclusive partículas de vários tamanhos, umas interessantes e outras nem tanto para eles. E possuem um sistema, então, de controle de qualidade dessas partículas, que é uma calha, né, que leva até a região da boca. Então, esses animais ficam filtrando, pegam as partículas, essas partículas passam por uma calha, que a gente consegue ver aqui, do suco alimentar, e é direcionado até a boca. Nessa calha é feita uma separação de partículas. Partículas maiores saem, partículas de tamanho mediano são incorporadas para a produção de muco do tubo, numa estrutura que chama saco ventral, e outras partículas são levadas até a boca, então ingeridas para alimentação. Aqui o saco ventral de armazenamento de areia, mostrando aqui no meio da coroa desses animais, né? Uma outra adaptação bastante eficiente, interessante, é que vocês conseguem perceber aqui nessa primeira figura, que existe uma linha mediana ventral. E essa linha chega nesse ponto da divisão do corpo do animal, que ela some. Bom, o ânus desse animal ele é na região posterior. E ele defeca dentro do tubo. E essas fezes, então, elas são passadas por esse sulco, né, por essa calha que vem na região ventral do corpo e chega aqui, ela passa para o outro lado. Por que isso? Imagina esse animal defecando dentro do tubo, né? Existe uma autocontaminação e eles podem ingerir essas partículas de fezes que já foram descartadas. Então, para que não haja esse problema, eles defecam, essas fezes são passadas por essa linha mediana da parte ventral e quando chega numa determinada altura do corpo desses animais, ela passa para a região dorsal e sai, então, pela nuca, evitando a autocontaminação. Isso é chamado de torção, de inversão setal, né? Esse é bem comum nesses grupos. O outro grupo bastante legal aqui de tubículas, né, que são os quetopterídeos, que a gente consegue ver na praia, isso aí também. Eles possuem duas aberturas, é um tubo em forma de U, aqui a gente consegue ver uma ilustração, e esses animais, então, eles ficam dentro desses tubos aqui, mostrando o tubo com o animal dentro, um tubo fechado, com duas aberturas, e ele promove um batimento de parapódios modificados, fazendo um fluxo de água que passa dentro desse tubo, né? A partir do momento que essa água passa por esse animal, ele possui uma estrutura, que a gente consegue ver aqui, nessa região, nessa figura acima, aqui, uma estrutura mais alongada, que são parapódios modificados, que formam, então, uma espécie de barreira. E ali ele faz uma rede de muco, fazendo com que toda a água que passe no tubo circule, passe por esse muco. Então, ele vai formando uma rede de muco, e essa rede vai aumentando à medida que essa água passa e vai filtrando. E aí, quando ele já acha que já está bom, simplesmente ele desloca, ele destaca essa rede de muco e ingere, né? Então, ele vai enchendo como se fosse uma bexiga, assim, uma teia, uma rede de muco, vai enchendo com matéria orgânica, depois ele destaca e ingere. É bastante, bem interessante também, esses animais considerados poliquetas super diferentes aí, né? Os quetopterídeos.
Outro grupo são os Phragmatopoma, que formam recifes bastante extensos na costa brasileira e em outros lugares do mundo. Essas estruturas que podem alcançar quilômetros em alguns lugares, você pode andar em cima dessas estruturas, são bastante fortes. Eles são chamados de verme a colmeia, né, que parece uma colmeia de abelha. Aqui mostrando essa imagem, dá para ver bem que parece esses casulinhos. E cada estrutura, cada aberturinha dessa onde está esses animais. Então, eles vivem nesses aglomerados, mas eles são individuais, cada indivíduo é independente, e eles vivem em aglomerados ali, formando recifes mesmo. Esses animais, eles possuem uma adaptação também para autopoluição bastante interessante, que é esse rabo, né, essa cauda que eles têm aqui, que eles utilizam para colocar fora da abertura do tubo, para então defecar fora do tubo e evitar assim autocontaminação. E essa placa mais escura, enrijecida, ela é responsável pela vedação do tubo desses animais, porque, como eu falei, eles formam recifes nas praias e podem perder bastante água, né? Em função da dessecação mesmo. Então, quando a maré está baixa, esses animais então eles se fecham dentro dos seus tubos e utilizam esses opérculos então para poder vedar e assim evitar a perda de água. Bom, falando um pouco também desses animais sedentários que vivem no mar profundo, né, nesses ambientes super extremos aí, no caso da riftia, que já foram considerados como outros filos animais, e depois de muita confusão com relação a, principalmente porque esses animais eram coletados incompletos, né? E à medida que eles eram coletados de forma com o corpo incompleto, ninguém conseguia colocar esses animais dentro de poliqueta, dentro de anélida. Então eles foram considerados grupo à parte. A partir de novas técnicas de coleta, principalmente a utilização de submarinos, esses animais foram coletados inteiros, né? E viram que na parte posterior desses animais existia uma certa segmentação, e aí conseguiram então ver que, na verdade, eles pertenciam aos anelídeos. Bom, mas se a gente pensar que só com a presença dessas cerdas no final do corpo desses animais é que eles puderam ser colocados em anelídeos, né? Sim, porque esses animais são muito diferentes, né? Eles vivem em fontes hidrotermais. Na verdade, essa família Ciboglinidae é uma família de animais bastante especializados, animais que vivem em ambientes quimossintéticos, né, em fontes hidrotermais, em cold seeps, ou em exudações frias, né, ou em baleias, carcaças de baleias também. E eles possuem modificações com relação à alimentação. Eles não possuem tubo digestivo, né? E dentro desses animais, então, o que acontece é que eles possuem uma certa região que chama trofossoma, que eles abrigam bactérias. E essas bactérias vivem em simbiose com esses animais, e esses animais, então, tiram todos os nutrientes a partir da síntese dessas bactérias com elementos que são disponíveis no ambiente, com gases e com a quimiossíntese, então, e esses animais conseguem assimilar essa matéria. No caso aqui também de um outro gênero dessa família Ciboglinidae, que são os Osedax, né, que são os vermes zumbi, porque eles habitam carcaças mortas de mamíferos ou de grandes animais no mar profundo. Aqui mostra uma imagem de uma carcaça de baleia lotada desses animais aqui em vermelho. E eles se alimentam, eles formam raízes dentro do osso desses animais, e eles vivem assim como os outros animais, eles vivem, dos ciboglinides, eles vivem em associações com bactérias que vão utilizar então o tutano do osso desses animais para a produção dos seus alimentos, né? Então é uma especialização bastante interessante desse ponto de vista. Eu vou passar rapidamente por esse, senão a aula fica bastante extensa, mas se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esses animais, vocês podem, por favor, podem entrar em contato comigo, com o Paulo, que trabalha com esses grupos mais tempo, né? Já descreveu, inclusive, a espécie de Osedax brasiliensis, que foi descrita recentemente pelo Paulo com colaboradores japoneses aí de uma carcaça encontrada aqui no Brasil. Esse é o bicho, então, que o Paulo descreveu com os japoneses, que é o Osedax brasiliensis, que é uma nova espécie, então, de Ciboglinidae, de Osedax, e aqui mostra essas raízes que penetram, então, no substrato, no osso, e ali eles ficam aproveitando todo o tutano desses animais e juntamente com as bactérias, esses animais conseguem tirar seus nutrientes.
Só falando rapidamente dos simbiontes, né? Então, alguns animais podem ser comensais em crustáceos. Essa família é bastante legal, bastante interessante, que é Strobidelidae, que eles são chamados de verme Charlie Chaplin, porque justamente ele tem esse formato e esse pezinho, eles andam justamente como o Charlie Chaplin, né? Com esse pezinho. E eles são parasitas de brânquias de crustáceos, né? De lagostas e de outros crustáceos. E são bastante difíceis de ver na natureza e é bem legal, bem interessante de ver esses animais andando. Tem alguns vídeos no YouTube que vocês podem acompanhar. Um outro grupo bizarro que ainda existe uma grande discussão se ele pertence a anelídeos ou não, que são os Misostômida, né, que são comensais ou cleptoparasitas em equinodermatas, né, em crinoide principalmente. Então eles conseguem se adaptar à forma, né, desses animais e ficam ali só aproveitando da alimentação desses bichos. Eles são grupos bem bizarros, né, com relação às outras formas de anélida, circulares, e existe uma grande discussão se esses grupos realmente são anelídeos ou não. E outros comensais, como o caso dos polinoídeos, são poliquetas predadores também, que possuem élitros, possuem escamas no corpo, acima do dorso desses animais, possibilitando que eles fiquem expostos no ambiente para poder caçar, né? São caçadores, predadores. E nesse caso aqui, eles podem, é bastante comum visualizar essa relação desses poliquetas com equinodermatos também, principalmente com estrelas e ofiuroides. Aqui mostrando um desses animais dentro aqui entre os pés ambulacrais da estrela do mar. Com relação à reprodução de poliqueta, eles podem ser sexuada, né? Fragmentação seguida de regeneração, então eles fragmentam parte desses animais e essa pode ocorrer a regeneração, e de forma sexuada também, e dentro da forma sexuada existem diversas estratégias observadas, né? Uma das estratégias mais interessantes de poliqueta se chama de epitoquia, né? Esse é alguns grupos de animais fazem esse evento, né? Esse fenômeno da epitoquia, que pode variar entre os grupos de poliquetas, né? A forma com que essa epitoquia é feita. Então, aqui a gente tem algumas formas. De uma forma geral, a epitoquia é o seguinte: um animal átoco, que é um animal normal, ele diferencia parte do corpo ou o corpo completamente é diferenciado para a reprodução. Então, eles viram outras espécies. Então, uma forma normal é chamada de átoca e a forma que sofre essa alteração é chamada de epítope. É quase uma metamorfose mesmo. Em alguns casos, eles podem retornar para a forma átoca, em outros casos, eles simplesmente deram a vida para reproduzir e perdem a vida, né? E existem várias formas de epitoquia. Podem existir, então, o brotamento, que é a partir da região posterior do corpo desses animais. Eles formam, então, vários indivíduos ali, e esses indivíduos eles podem ser viáveis ou não. E, basicamente, eles são formados para subirem a coluna d'água e liberarem gametas. Essa é a ideia central da epitoquia, né? Outros indivíduos diferenciam toda a parte posterior do corpo para a liberação de gametas, e eles vão destacando essas estruturas para a liberação de gametas, e a forma átoca continua válida, continua viva e normal. Em outros casos, o animal inteiro se diferencia para a reprodução. Nesse caso, adaptações bastante nítidas são vistas nesses animais. Eles mudam de cor, ficam verdes ou azulados, assim, uma coloração bastante forte. Os olhos aumentam, ficam imensos. Os parapódios, aqui a gente consegue ver nessa figura do meio, que as cerdas elas diferenciam em nadadeiras, assim, parecem colheres, que são justamente especializadas para a natação, né? Então, esses animais eles saem do bentos, saem do substrato e passam a nadar na coluna d'água. Como eu falei no caso daquele animal pelágico, né, eles conseguem imitar uma locomoção daquele sentido, né? Eles nadam, então, na coluna d'água e, nesse caso, quando o bicho inteiro se diferencia no epítoco, ele se rasga e libera os gametas e, então, ele morre.
Aqui uma imagem mostrando, uma foto mostrando do bicho diferenciado, né? Ele começa a diferenciar toda essa região anterior, posterior, e os olhos também aumentados, e aqui esse bicho ele vai liberar, vai subir na coluna d'água, liberar os gametas e depois vai morrer. Um outro caso também que é encontrado, que são esses cilídeos bem bonitos, os Aplocilinia aqui bem bonitos, que eles vão diferenciando vários indivíduozinhos, aqui vocês conseguem ver vários indivíduozinhos que são colados ao corpo do átomo, né? E cada indivíduo desse, apesar de ter forma bonitinha, de parecer um poliquetinha minúsculo que está ali crescendo bonitinho, fofinho, ele não é viável para viver, né? Ele não tem sistemas nenhum, ele não é viável. Se ele sair dali, simplesmente ele morre. Então, eles são sacos de ovos. Então, eles vão formando essas estruturas, esses sacos, esses microindivíduos vão sendo liberados, vão para a coluna d'água, liberam os gametas e acabou a vida deles. Essa é a função desses organismos. De todos esses eventos, né, dessas especializações de cada grupo, o que é comum é que todos esses gametas vão para a coluna d'água, né? Seja o indivíduo inteiro, seja a parte. Em alguns lugares do mundo, isso é uma verdadeira festa, porque esses ciclos são alternados, são regidos por ciclo lunar, né? Então, em algumas épocas do ano, esses animais eles liberam esses gametas e é uma verdadeira festa. E alguns povos costumam comer em sinal de fertilidade, costumam comer esses epítopos. Então, aqui a gente consegue mostrar algumas imagens mostrando o enxameamento, que é chamado quando esses animais estão na coluna d'água. Milhares de indivíduos são liberados, então, com várias cores diferentes, é um saco de gametas, e alguns povos, então, comem esses animais, comem essas formas epítopas, que existe até um turismo bastante forte em Samoa para poder comer esses animais lá. Existe cuidado à prole em poliqueta. Alguns grupos incubam seus ovos nos casulos, aqui nos radíolos, nas coroas branquiais, outros no corpo, outros no opérculo, ou nos tubos, mas existe, em alguns casos, cuidado parental, cuidado à prole, né, dos ovos fertilizados. Em alguns errantes, esses ovos podem ser vistos no dorso das fêmeas. As fêmeas, então, elas guardam seus ovos no dorso e vão seguindo a vida ali até que esses ovos, então, saiam e gerem indivíduos pequenos. Em outros casos, elas transformam seus parapódios em estruturas bastante alongadas e envergam o corpo e formam uma bola. E nessa bola, ela, então, deposita todos esses ovos e ela mantém a natação e conseguem proteger a sua prole ali entre essa gaiola formada por essas cerdas, né? Em outros casos, é possível observar também indivíduos pequenos considerado ectoviviparidade, né, que são organismos que ficam aderidos à fêmea, à mãe, através do ânus. Então, o ânus de cada indivíduo ele é ligado ao líquido celômico, à cavidade celômica das mães, de cada segmento. Aquele nefrídeo, que pode ser considerado celomoduto, né, para reprodução. Então, eles ficam ligados ali, assimilando todo tipo de matéria, de nutrientes que a mãe possui, e eles ficam ali até, então, que esses indivíduozinhos possam sair e virarem indivíduos adultos. Um caso bem interessante de reprodução também de poliqueta é no caso dos osedax, aqueles vermes que vivem nas carcaças, que eles, pelo o fato de ser um ambiente bastante extremo, né, e um substrato efêmero, né, então esses animais eles ficam nesses ossos ali e eles possuem uma adaptação à reprodução bastante interessante. Todos os bichos que vocês viram naquelas imagens, né, os osedax, naqueles ossos que eu mostrei anteriormente, e nessa imagem aqui, todos esses indivíduos aqui que a gente consegue ver são as fêmeas. Então, a gente só consegue ver fêmea. Os machos, eles são anõezinhos que vivem, então, dentro do tubo desses animais. Então, cada fêmea ela possui um harém de macho, né? Isso que é empoderamento feminino, né? Então, cada fêmea dessa, ela vai possuir um harém de machos e esses machos ficam ali só para reprodução, certo? Então, aqui a gente consegue ver uma imagem pequenininha mostrando o macho pequenininho, o macho anão,
lotado de espermatozoides que vivem, então, dentro dos tubos e ele é feito a fecundação da fêmea. Os clitelados, que são os outros grupos de invertebrados, eles têm, de anelídeos, eles têm esse nome justamente pela presença de um clitelo, né? Esse clitelo ele vai ser usado para reprodução. O tipo de reprodução é bem interessante nos clitelados, né? Aqui a gente consegue, então, ver alguns órgãos presentes nesses animais. Eles são hermafroditas, então eles possuem sistemas masculino e feminino. O sistema masculino, então, eles possuem testículos. Os testículos, então, vão formar os gametas, que são liberados no celoma. Aqui a gente consegue ver o testículo. Eles liberam, então, os gametas no celoma. Do celoma, quando eles estão maturados, eles já estão maduros, esses gametas são, então, passados por uma vesícula seminal, que a gente consegue ver aqui, essa vesícula grande, que vai armazenar, então, esses espermatozoides, que, à medida que esses animais cheguem na sua forma reprodutiva, na sua época reprodutiva, eles passam, então, por dutos e são liberados no gonóporo masculino. O sistema feminino é composto, então, pelos ovários, aqui mostrando o ovário. Então, a gente tem testículos e tem ovários. Esses ovários, então, vão, mesmo esquema, vão formar os gametas. Esses gametas caem no celoma. A partir do momento que são maturados, eles passam são armazenados no oviduto. Aqui, um ovissaco, na verdade, armazenamento. E, então, é passado por oviduto até que chega no gonóporo feminino, né? A organização, aqui a gente consegue ver, a organização da abertura masculina e da abertura feminina é super importante para a cópula, que a gente vai ver agora, né? Na cópula, então, esses animais, como eu falei, são hermafroditas, né? Então, eles possuem os dois gametas. O que acontece? Os animais, então, eles ficam pareados, né? De sentidos contrários. Então, na forma que o gonóporo masculino de um animal ele fica acoplado à abertura das espermatecas, que são as espermatecas que vão receber os espermatozoides. Então, aqui a gente consegue ver nessa imagem a disposição desses dois animais, um para cada lado. O gonóporo, então, masculino, liberando, então, o gameta masculino para essa espermateca do outro indivíduo, e o mesmo acontece com esse indivíduo que injetou. Então, é a fertilização cruzada. Eles, na verdade, é uma troca mútua de espermatozoides. Então, cada um lança seu espermatozoide no outro e esses guardam esses espermatozoides numa espermateca e saem e vão seguir a vida um para cada lado, certo? Então, à medida que chega a época reprodutiva, ocorre esse fenômeno. Então, esses animais pareiam, trocam gametas, e aí começa o clitelo, que é essa região mais esbranquiçada do corpo desses animais, começa a produzir um casulo rico em albumina, né? Esse casulo, então, ele é passado, ele vai ser movido, né? Ele é composto por albumina, então ele tem nutrientes já para a prole que vai ficar ali dentro, para os ovinhos, né? Para fecundação, para fertilização e fecundação. E ali, então, esse clitelo ele vai ser passado, ele vai se movimentar ao longo do corpo desse animal. Então, o clitelo é formado aqui. Esse animal ele começa a rastejar para trás e o clitelo ele vai se movendo para frente. À medida que ele vai se movendo para frente, ele passa primeiro no gonóporo feminino. Então, ele passa pela abertura feminina, né? É liberado, então, o gameta, a espermateca, dentro da abertura feminina. Então, ocorre a fecundação e, então, ele vai tirando até que esse casulo, o animal saia e esse casulo já inseminado com o espermatozoide, ele fica no ambiente e é depositado no ambiente. Então, esse casulo ele vai passando, captura os gametas e então ele é liberado no ambiente. Bom, falando um pouco dos outros grupos, eu coloquei de forma separada, que são grupos completamente diferentes, né? Eu já falei, eles foram considerados filos e agora são considerados como integrantes de anelídeos, né? Alguma discussão ainda existe, mas a gente considera como anelídeos, bastante diferenciados. A gente vai falar rapidamente só sobre eles, porque o conhecimento é super reduzido
com relação a esses animais. Então, a gente tem os sipúncula e os equiúros, né? Que são dois grupos de animais bem importantes no bentos aí, que a gente vai ter o prazer de conhecer depois nas aulas práticas em algum momento. Bom, então, aqui, como eu falei, os equiúra e os sipúncula, eles estão dentro da árvore de poliqueta, de anélida. A equiúra já dentro, sendo considerada uma família equiurídea dentro de poliqueta, dentro de sedentária. E sipúncula ainda existe alguma certa discussão e ele ainda é considerado fora dos errantes do sedentária, assim como outros grupos de anelídeos. Então, ainda existe uma discussão aí com relação à posição desses grupos. Mas já são considerados por semelhanças morfológicas, embrionárias e otogênicas, são considerados anelídeos. Aqui alguns exemplos deles mostrando. Então, do latim, sipúnculos significa pequeno sifão, pequeno tubo, sifão. Eles são exclusivamente marinhos, possuem corpo cilíndrico em forma de bastão. Eles possuem uma introverte, que é esse órgãozinho aqui que está aqui, que porta a boca, que ele é contrátil, retrátil. E quando essa estrutura ela está retraída, esse animal parece um amendoim. Então ele é chamado de verme amendoim também, em alguns casos. Quiura também tem a mesma forma e alguns pesquisadores também chamam de verme amendoim. Então, basicamente, é um verme robusto em forma de pera de amendoim. Então, eles não são segmentados como os outros anelídeos visualmente, né? A gente não consegue reparar a segmentação desses animais, né? Eles vivem enterrados na lama. Alguns habitam conchas de vários gastrópodes. Aqui a gente consegue ver uma concha de um gastrópode morto, e esses animais então ficam ali. Isso é bastante comum de ver no bentos. E outros perfuram corais mortos e rochas, inclusive. Eles habitam desde as regiões entre marés até profundidades de mais de 8.000 metros, né, em todos os mares, e já são conhecidos cerca de 150 espécies, né? Esse número também, assim como os outros anelídeos, deve estar subestimado, visto que a gente não conhece nada desses grupos. Como exemplo, no Brasil, por exemplo, que a gente tem algumas espécies que são consideradas válidas, mas que há controvérsias, né? Então, a gente acha que essa diversidade é muito maior do que esse número. O corpo, como eu falei, é dividido em duas regiões. É uma parte anterior, o introverte retrátil, que mostra aqui, o introverte porta-boca, que é rodeado, então, por uma coroa de tentáculos, né? A maioria ciliada. E o resto do corpo do animal é um tronco posterior grande, cilíndrico, sem ornamentação evidente, também sem segmentação. São dioicos também, a fertilização é externa. O desenvolvimento pode ser direto ou originar uma larva trocófora. No caso desses animais, além da larva trocófora, que é comum aos outros anelídeos, eles também podem diferenciar numa larva pelagosfera, né? Que é essa larva que eu ilustro aqui embaixo nessa figura, que é uma larva um pouco diferente daquela larva trocófora. Então, ele passa de um estágio trocófora para um estágio pelagosfera até sofrer metamorfose e gerar o adulto, né? Da origem ao adulto do animal. Os equiúra, que do grego vem de equis, que é víbora, né? O cauda em forma de víbora, alguma coisa nesse sentido, porque esses animais possuem essa estrutura aqui que eles vão utilizar para alimentação, que é bastante peculiar nesse grupo. A gente vai ver alguns videozinhos mostrando a captura de alimento desses bichos. E a posição dentro de anélida ainda é incerta, em certos uma grande discussão, mas já é considerado uma família de poliqueta, né, de anelídeo, Equiurídeo. Bom, para quem não lembra dessa notícia que saiu em alguns jornais por aí, de milhares de peixe-pênis que são encontrados em praia da Califórnia após tempestade. Bom, isso não é um peixe, isso também não é um pênis, são equiúros, são esses animais aqui ilustrados abaixo, né? Só podem ficar bem grandes esses animais. Então, eles são exclusivamente marinhos, têm modo de vida sedentário, às vezes vivem em galerias dos sedimentos, tanto em areia quanto lodo, eles estão presentes. Vivem também em fendas e rochas, eles possuem uma musculatura bastante eficiente para poder se enfiar nessas fendas e rochas, né? A maior parte vive em águas rasas, mas também são comuns em oceano profundo, né? A forma se assemelha aos outros sipúncula que eu falei, o formato de pera, de amendoim, enfim, uma certa discussão sobre isso, mas é aquele formato de corpo mais bojudinho desses animais, né? O corpo é formado, então, por um tronco
e uma probóscide não retrátil. Ao contrário da introverte do sipúncula, que vai ficar dentro do animal enrolado, nesse caso de Iquiura, essa probóscide ela não é retrátil, ela sempre vai ficar com aquela estrutura para fora, que é uma projeção anterior grande, achatada, que parte da cabeça e não pode ser retraída para o tronco. E elas possuem dobras, né, que levam até a boca, então esse animal ele estende essa estrutura com um sulco ali, com essa abertura, com essas dobras, e capturam as partículas e levam então até a boca. Aqui mostrando uma imagem, uma figura mostrando essa probóscide aqui grande, com uma goteira, que é por onde os alimentos vão passar, levando até a boca, e eles possuem esse par de cerdas aqui, bem característico dos Equiura. E aqui um tronco, ilustrando o cordão nervoso aqui. Bom, aqui a gente pode ver esses animais no sedimento, a probóscide aqui então para fora, esses animais dentro do sedimento, dentro do substrato, colocando essa probóscide para fora, fazendo a varredura do ambiente, assimilando, aglutinando partículas aqui, então levadas até a boca, e elas são utilizadas para alimentação. Essa é uma imagem bem bonita desse bicho, mostrando ele saindo da abertura aqui do tubo, da sua galeria, estendendo então essa probóscide para a captura de alimento. Aqui outra imagem também ilustrando dentro da galeria, como é que é feita essa disposição desse animal aqui dentro, a sua probóscide, formando também, eles podem fazer um fluxo de água, formando uma rede de muco, e assim aglutinando todo o nutriente que entra ali e fica aglutinado nessa estrutura. Aqui a abertura do tubo, ilustrando a probóscide para fora. Aqui um videozinho mostrando, só para a gente ter noção da extensão que esses animais podem chegar com essas estruturas, né? Só tirar aqui. Bom, aqui a gente consegue ver, olha a estrutura ali. Aqui não é possível dizer se o animal colocou parte do corpo dele para fora ou se é só a probóscide que está para fora. Provavelmente ele estendeu parte da probóscide e também o corpo, né? Então a gente vê de novo aqui. Bom, era isso então que eu tinha para falar. Aqui algumas bibliografias, algumas imagens foram retiradas desse site, né? E era isso, era uma visão geral do grupo. O Anelídeo é um grupo bastante interessante, muito grande, extenso. Vocês viram uma diversidade de formas e de hábitos de vida bastante grande. E falar isso numa aula curta é bastante complicado, então acreditem, foi uma aula longa, mas a gente falou basicamente das características principais desses grupos, né? Para vocês terem uma noção do que esses grupos representam dentro de invertebrados marinhos, né? E a partir daí começarem a fazer associações com outros grupos que vão ser estudados mais à frente. Então deixa eu abrir aqui. Vocês têm alguma pergunta? Alguma coisa? Algum questionamento? Todo mundo mudo?